Olá, meu nome é Carol e este é um vlog contando as leituras que eu fiz em junho. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe este vídeo com seus amigos aí que gostam de saber o que a gente andou lendo. Bom, tô aqui toda paramentada, a vontade de sair debaixo das cobertas é zero. Tô aqui com o aquecedor ligado porque eu não sei o que é pior, sinceramente, se é quando tá frio e tá chovendo ou se é quando tá frio e a chuva para, porque o frio piora. Mas é isso. Chegaram duas coisas aqui, né? Chegou o pacote, né? Daí eu fiquei com aquela cara de ué. Eu comprei um negócio, mas disseram que vai chegar amanhã. E chegou hoje um negócio que não é do tamanho que eu comprei. E aí eu pensei, o que será? Aí a Ivy Campos, que é uma autora que eu já li e que também é inscrita no canal, né? E eu também sou inscrita no canal dela, inclusive vou deixar aqui o link do canal dela, ela faz uns vlogs muito legais. Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha recebido o pacote. Falei, Então, eu fiquei olhando pro pacote, me perguntando o que seria. Aí tá aqui o pacotinho que ela mandou. Deixa eu ver o recadinho. Ai, que fofa! O presente chegou atrasado, feliz aniversário. Mas o respeito e a admiração chegaram antes mesmo de te conhecer pessoalmente. Sucesso e felicidade em tudo. Gente, a Ivy é um amor. Inclusive, eu indico demais os livros da Ivy, porque ela tem que voltar a escrever, cara, porque a Ivy tem um talento muito especial para escrita. Ela sabe. E ela, por ela ter essa sensibilidade para escrita, ela fala muito bem dos livros, né? E ela faz os vídeos dela em formatos de vlog, ela não faz resenhas, nada específico assim, porque a vida dela é super corrida. Então, se você gosta de vlog, você vai adorar o canal da Ivy. Deixa eu ver o que ela me mandou aqui. Ai, por que eles mandam assim, né, cara? Manda em pé o negócio, porque é muito ruim de tirar. Ai, eu queria muito esse livro! Que delícia! Mais um para minha coleção Romances de Hoje, da Arqueiro, da Jill Mansell, ou Mansell, não sei. Aqui, Muito Além do Infinito. Já tá um bom tempinho na minha wishlist. Tô bem afim de ler. É aqueles livrinhos... Eu gostei muito das outras experiências que eu tive com essa autora. E esse aqui eu gostei muito da premissa, né? É sempre umas histórias assim de recomeço, né? Quando você perde tudo, quando você passa por grandes traumas e tal. E é mais ou menos isso, né? Você se muda por um novo local, você faz uma grande mudança na sua vida, é sempre uma história de recomeço e eu gosto muito disso. Esse livro aqui tem 383 páginas e a diagramação, né, aquela diagramação da Arqueiro, que eu gosto muito. Às vezes a Arqueiro coloca umas diagramações um pouco menores, mas é raro, tá? Normalmente é essa padrão aqui. Muito obrigada, Ivy. Muito, 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 muito obrigada. Amei. E aí tem uma caixinha da Tag. Eu acho que quando este vídeo for ao ar, as pessoas já não vão pegar tanto spoiler. Inclusive, eu tô hiper atrasada. Comecei o ano com todo gás, lendo tudo da Tag. Daí, daqui um pouco, trazei tudo. Agora, meio do ano que eu consegui terminar de ler O Beijo do Rio, que era um livro do início do ano. E aí, opa, tem um negócio aqui que meu pai vai adorar, que é porta-copos, né? E é porta-copos em forma de imãs. Essa parte eu adorei, né? Por serem imãs. Aqui, e são bonitinhos, ó. Gostei.
são aqueles, que eu não sei se você viu o meu vídeo de brindes, eu devia ter falado porta-copo também, porque porta-copo também é um item de brinde muito, eu amei esse, é um brinde muito útil também, né, e muito bonito. É um tipo de prazer específico de intimidade amar um livro com alguém. Oba, um livro sobre livros. Olha que capa linda. É Escritores e Amantes, de Lily King. Esse livro, Writers and Lovers, eu acho que esse livro tá na minha lista de leituras. Deixa eu checar aqui. Esse livro aqui, que massa, né? Que coincidência. Esse livro aqui, ele tava em inglês, o e-book, inclusive, custando R$50 e não baixava nunca de preço. Tá na minha lista de livros com livros. E ele é não é curtinho, né? Mas ele tem 300 páginas e agora estou felicíssima. A letra tá ótima. Ele é pela Tordesilhas. Eu amei a capa dele. Eu gostei mais da luva, pra ser bem sincera, eu gostei mais da luva do que propriamente da capa. A luva está belíssima. A capa poderia ser muito bem igual à luva. Tá aqui a revistinha. Esse é um livro que com certeza eu vou passar na frente. Eu acho que eu já vou começar a leitura dele, porque, né, ele tá... Eu tenho que fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o meu desafio. É um desafio, mas é uma lista de leituras para guiar minhas leituras, que ela é constantemente atualizada, né? Não é um desafio fechado, porque ele tem data de início, mas não tem data de final, porque ele é uma lista de livros com livros. Então, todas as histórias que tem livros e tudo relacionado a livros envolvidos tá nessa lista. Então, essa lista vai ser sempre atualizada. Então, lógico, atualmente tem muito mais livros em inglês do que em português, porque eu já li esse tema muito em português. Então, né? Mas eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês. Aí, vamos começar falando. Eu não vou falar tudo de uma vez agora, porque eu quero ir falando aos poucos, porque realmente eu tô meio cansadinha. E eu tô com muito frio. Mas, vocês viram ali, eu vou deixar o link da TBR de junho, né, do meu projeto Leia com Orgulho, aí, ou nos cards, ou aí na descrição. E aí, eu vou falar aqui de alguns livros que tava na TBR. Eu vou só falar das minhas impressões com a leitura, tá, porque são muitos livros. Junho foi um dos meses mais... Foi um dos meses mais produtivos em matéria de leitura que eu tive nesse ano. E foi um dos mais fantásticos em matéria de leituras que eu tive. Então teve muita leitura, teve um volume muito grande aí de leituras. Mas eu vou falar basicamente da minha experiência, tá? Porque se eu for falar de sinopse, tá? Eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição. E se você quiser se interessar mais pela sinopse, dá uma olhada lá nesses links, beleza? E aí eu comecei com ele, quando o Ryan conheceu James. Esse é um livro... a Elle Kennedy eu já conhecia porque ela escreve muito New Adult, né? Que é um gênero que já tem ali um hot e tal. E você vê que é um livro curtinho, tem só 250 páginas. Então, a minha impressão é que foi um livro... Ele é um livro com um relacionamento entre dois homens, que é conhecido como relacionamento aquiliano. E eu tenho a impressão de que esse foi um livro feito por mulheres héteros para mulheres héteros. Porque normalmente eu acho que quem não é hétero... Quem não é mulher e quem não é hétero dificilmente vai gostar desse livro. Ele é muito cheio de estereótipos. Até a metade do livro, olha que vocês sabem que eu sou o tipo da pessoa que não empurra muito o livro, mas é porque eu pulei as cenas de hot. E pra eu reclamar que tem muita cena hot, é porque tem muita mesmo. E é muito sexo explícito aqui nesse livro.
Eu achei que para um livro curto tem demais. Mas assim, depois o casal fica fofo. Eles são um casal de amigos e tal. Amigos que pararam de se falar ali por um evento específico. Mas é uma coisa meio estereotipada e eu acho que cai... Eu fico me perguntando se isso não cai num fetiche ali de ter um relacionamento entre dois homens ali muito masculinizados, muito viris, né? Porque são dois homens ali num esporte de muito contato, né, que é o hóquei, que é um esporte muito masculinizado. Inclusive, eles ficam ali validando o tempo todo como eles são machos e tal. Então, assim, eu gostei do livro a partir do momento que eles começam a aprofundar o relacionamento deles, sabe? Que eles entendem que eles estão apaixonados, que eles aprofundam o relacionamento deles, ainda não é espalhado pelo mundo e tal, porque um deles ainda tá naquele processo de descoberta. Mas a impressão que eu tenho é que é um livro de mulheres, feito por mulheres héteros para mulheres héteros. Aí eu me pergunto se isso não cai numa espécie de fetiche, sabe? Então, não sei, não é uma leitura de todo ruim, mas é o tipo da coisa que, não sei, cara, ainda não tenho uma opinião muito formada. Mas como eu já tinha comprado a continuação dele, aí eu resolvi, vou ler, né? E aí esse aqui também tem a mesma quantidade de páginas, só que esse aqui também tem bastante sexo explícito e tal, mas a impressão que eu tenho é que, eu não contei, lógico, mas é que tem menos. E aqui a discussão em torno do relacionamento deles ser aberto, porque um cara tá ali na liga profissional de hóquei, então ele tem medo das pessoas descobrirem ainda isso afetar ali o primeiro ano dele como profissional. Então tem muita coisa em jogo ali, e aí eles já vão morar juntos, então tem um aprofundamento. Então assim, se for pra escolher entre os dois, eu prefiro mais o segundo, porque aborda muito mais as questões do relacionamento, só que eu ainda acho que fica muito essa coisa da estereotipação, assim. A estereotipação? Não sei. Mas eu fico muito ainda presa aos estereótipos, né? Porque você tá ali, apesar de que, né, ninguém impede de dois homens viris, másculos, terem um relacionamento. Isso aí também não é uma coisa que deveria ser rotulada, mas me fica a impressão de uma coisa de estereótipos, assim. E aí eu li Se a Casa... Ah, tá. Esses aqui são pela editora Paralela, com tradução de Lígia Azevedo, tá? Eu acho muito bonita essas capas. Apesar de eu não gostar de capas com gente, mas eu gostei da composição dessas capas. Aí eu li Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, pela Alt, que antigamente era Globo Alt. E eu gostei bastante dessa leitura, porque eu ganhei esse livro da Cássia. Porque esse livro, o narrador é uma casa. E essa casa, ela teve diferentes famílias vivendo nela ao longo de 20 anos. Então, essa casa vai narrar ali dos anos 2000 aos anos 2020, ela vai narrar a vida dessas pessoas que moraram ali. Só que ela só tem acesso à vida dessas pessoas enquanto as pessoas estão dentro da casa. Então você tem aí esse recorte, e isso é muito legal. Mas para quem não está acostumado a ler conto, pode ser que sinta uma dificuldade, né? Porque vão ser 3 famílias em períodos diferentes da história. Ali no início dos anos 2000, por exemplo, você não tinha smartphone, a internet ainda era aquela internet de escada, né? Tinha todas essas dificuldades. Aí é uma cidade pequena essa casa, né? Mas é bem legal você ver aí essa linha temporal, né? Essa diferença na linha temporal das tecnologias ali presentes. A última parte já se passa na pandemia, né? É ali durante a pandemia. E é muito interessante, eu gostei bastante. Eu não conhecia a escrita do Victor Martins, eu tenho um e-book dele,
Já me interessei de ler o e-book. Eu conhecia do Vitor Martins só a tradução dele, né? E fiquei muito empolgada. Eu achei uma escrita super leve, super gostosa e tal. E, nossa, eu fiquei, assim, muito animada mesmo, sabe? Eu achei muito bacana. E aí, um livro que eu adorei, que eu curti bastante, inclusive tá saindo esse mês agora a continuação, né? Porque não é exatamente uma duologia, mas é uma espécie de continuação, né? É como aqui o Ele e o Nós. Você fecha a história direitinho nesse, mas você tem ali um depois do Felizes para Sempre, sabe? Então, nós temos aqui o Procura-se um Namorado, do Alexis Hall, também pela Paralela, com tradução do Vitor Martins, né? E aqui ele tem, é um livro até que mais grandinho, tem 420 páginas. Ele é aquele humor que não vai funcionar para todo mundo, porque é um humor britânico. O humor britânico, ele é um pouco mais específico, sabe? Não é um humor que funciona para todo mundo. É o tipo do livro que você pode ficar tranquilo, porque não tem cenas sensuais, mas ele tem muito palavrão. Um dos mocinhos, ele é muito linguarudo, ele fala palavrão pra caramba. Mas fora isso, você não vai ter cenas hot nem nada, então pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. E eu gostei muito, porque é uma história muito divertida, é uma história muito leve. A mãe do Luke, ela é muito doida, sabe? Ela é uma pessoa totalmente viajandona, mas também muito sábia. E eu queria anotar tudo o que ela falava de conselho pra ele, sabe? Eu queria marcar tudo. E eu achei muito divertida essa história. Foi uma das melhores histórias. Eu não lembro se eu favoritei, mas com certeza foi 5 estrelas. Não é o tipo do livro que vai funcionar para todo mundo, porque tem ali a questão do porquê depois. Porque vai ser um namoro fake ali, né? Um fake dating, que eles vão se juntar ali para ajudar ambos, né? Eles vão começar a namorar ali de forma fictícia para ajudar ambos ali em questões bem específicas, mas nem todo mundo gosta da forma como se dá ali, porque lógico, né? Depois eles se apaixonam e tal, mas a forma como se dá o rompimento deles pode não funcionar para muitas pessoas. Eu achei válido, porque como é uma coisa que não é muito abordada na maior parte do livro, parece ser meio abrupta. Só que na minha percepção não é. Porque é uma coisa com relação ao mocinho, ao Oliver. Mas o Oliver, ele é tido o tempo todo como perfeito. Só que, poxa, ninguém é perfeito. Então vai virando uma bola de neve ali. É perfeita, é perfeita, é perfeita. E de repente, bum! Sabe? Então, não é de repente, se você parar pra pensar, sabe? Então, eu achei muito bacana. Tem alguma coisa a ver aqui com saúde mental que eu acho sempre importante de se abordar. Fala-se de terapia. É o Luke fugindo ali de uma ausência de pai ali, de um pai famoso, muito que vivia entrando e saindo de reabilitação. É uma história muito gostosa. Eu tô adorando os livros do Alexis Hall. Vai ter outro livro dele agora, que eu vou falar aqui, que eu amei. Eu tô gostando muito da narrativa do Alexis Hall nos livros. E é isso. Por enquanto, é isso. Depois eu volto com mais livrinhos aí pra contar pra vocês. Então, chegou aqui aquele livro que eu ganhei no sorteio do canal do grupo de membros da Ione. Deixa eu tomar cuidado aqui para não rasgar o livro. E eu fui sorteado um dia antes do meu aniversário. E aí tinha umas opções interessantes lá, mas eu escolhi esse livro. Me disseram que o livro é legal, mas eu escolhi esse livro porque eu achei muito legal o nome, que eu achei bem simbólico, assim, sabe? Que é A Lista da Sorte, né? Porque já é o segundo sorteio. Não, no canal da Ione, no grupo de membros da Ione, já é o terceiro sorteio que eu ganho, mas é o segundo sorteio que eu ganho no mês seguinte, né? É a Lista da Sorte da Rachel Lippincott, pela Alt. Eu acho essa capa linda.
E eu não sei direito, tem uma lista aqui. Eu não sei, eu vi mais ou menos. Ai, vem com um marcador, ó. Que bonitinho esse marcador. Aqui dentro é azul. Eu não sei direito sobre o que é, mas ela é a autora de A 5 Passos de Você. A Ione mandou aqui um recadinho. Vou colocar, vou pregar ele aqui. E aí vamos falar dos livros aqui. Tem mais alguns livros aqui para eu falar. Bom, eu terminei de ler O Beijo do Rio, né? Que era um livro que tava para eu terminar de ler nesse mês, né? No mês de junho. Ele veio em abril pela Tag Inéditos, mas ele foi publicado, a publicação dele para as livrarias saiu agora em julho. Ele é pela HarperCollins, do Stefano Volpe, que é uma pessoa maravilhosa, muito querida, e é um thriller, um romance policial, sabe? Com um protagonismo bissexual, que é muito interessante. Você não consegue parar de ler. Eu comecei a ler ele 5 horas da manhã, que eu tava sem ter o que fazer. No dia, eu lembro bem nesse dia que eu tava sem sono nenhum. Eu falei, vou pegar esse livro pra ler. Eu fiquei até às 11 da manhã lendo. Eu não conseguia parar de ler, porque ele é o tipo do livro super fluido. Você quer saber o que vai acontecer. Algumas pessoas sentiram que ele era um pouco mais lento, mas é o tipo da lentidão que tem a ver por ele se passar, eu acho, né, na minha concepção, por ele se passar numa cidade pequena. E aí você tem aquela coisa, aquela sensação de que não acontece nada, de que todo mundo ali tem um segredo, então parece que você fica tentando cavar as coisas ali e fica a sensação de que não acontece nada. Mas, de repente, acontece e aí você se envolve de novo na leitura. É muito instigante, é muito impactante, porque tem umas cenas assim mais fortes e eu gostei demais. Eu não vou falar muito, porque muitas coisas aqui podem ser spoiler, né? Eu queria conversar depois com vocês sobre essa cultura de fobia ao spoiler, mas enfim. Mas é um livro que eu indico demais para quem gosta de romance policial, tá? Ele é muito legal, eu gostei bastante e eu queria ter aproveitado para conversar mais com o autor na época, mas eu fiquei bem sem graça, né? Porque eu sou uma pessoa que se empolga e fala demais, então já viu. Aí eu li Espere Até Me Ver de Coroa, da Lia Johnson, também pela Alt. É protagonismo lésbico. Eu gostei muito, é um livro jovenzinho. Eu gostei pra caramba, inclusive. É uma coisa que se passa ali na escola. Os Estados Unidos têm muito essa cultura do baile de formatura, né? Que é um momento muito importante, é um ritual muito importante. E aí, essa protagonista, ela é lésbica e ela é preta. Então tem todo um estigma aí, né, em torno dela. Ela não dá a mínima pro baile de formatura, só que o baile de formatura para ela passa a ter um significado a partir do momento que ela precisa de uma bolsa de estudos para ir para a faculdade que ela quer. E uma das maneiras que sobraram para ela é ser a rainha do baile. Então, né, vamos aí tentar ser a rainha do baile. E isso é bem legal, né? É bem diferente você tentar mudar ali um estereótipo de que a rainha do baile é sempre aquela mocinha loira, com os cabelos lisos, né, com os olhos azuis. E isso é bem bacana. Trata-se muito de amizade também, né? A amizade tem ali o romancezinho dela com a menina com quem ela faz amizade. E é muito gostosinho, eu gostei demais. Esse livro aqui eu ganhei, foi o que eu ganhei no sorteio da Ione, também já tem um tempinho já. Foi logo que eu entrei pro clube de membros. Deixa eu ver, tô escolhendo aqui aleatoriamente. Aí eu peguei o Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, pela editora Seguinte. Esse livro aqui, eu comprei ele na época do lançamento, ele veio com... Foi durante a Flip Hop, eles estavam vendendo algumas edições autografadas, mas eu consegui pegar o autógrafo do Pedro no meu caderninho, né? Uma pessoa também super querida, e ele tem protagonismo gay.
É um romancezinho super gostoso, sabe? Se passa em Natal, né, no Nordeste, então tem uma voz ali nordestina, tem muita referência à cultura pop, então se você gosta de cultura pop, você vai gostar muito desse livro. Por se referir muito à cultura pop, é o tipo do livro que vai envelhecer em algum momento, né? Porque é uma coisa que tem uma velocidade aí de tempo, né, que envelhece de tempos em tempos, mas vai ter muito saudosista aí que vai gostar desse livro. E pra mim foi uma coisa muito gostosa de ler, porque eu já morei em Natal. Eu passei ali o final da minha adolescência e início da vida adulta morando em Natal. E aí, nossa, foi um passeio assim, né? Eu até comentei com o autor que foram duas questões que conversaram muito comigo, tanto a questão do autor trabalhar a autoestima dele ali, que os protagonistas estão ali no início da vida adulta, né, já estão na faculdade e tal, então um dos protagonistas está ali trabalhando a questão da autoestima dele, aquela coisa toda, e ali os lugares que eles vão, algumas coisas já estão modificadas, tipo, na minha época não existia ali essa pista, essa parte em que as pessoas caminham ali na frente do supermercado Carrefour. Na minha época, na frente do supermercado Carrefour só tinha mato, então foi legal ver essa mudança que aconteceu em algumas partes de Natal, mas, por exemplo, eu relacionei muito a presença da boate ali, que ele conhece o outro mocinho, com a boate que eu frequentava em Ponta Negra, que era o bairro que eu morava em Natal, então era também uma boate muito importante para mim, mas lógico, não tinha o mesmo nome, mas também era icônica para mim. Então foi uma coisa assim muito gostosa de acompanhar, sabe? E aí eu li um livro que, nossa, olha a quantidade de marcações. Isso porque teve muita coisa que eu deixei de marcar, né? Porque eu me embrenhei ali, principalmente no final, que eu me empolguei na leitura e não queria parar. Eu tive uma crise de choro com esse livro, de soluçar. Eu não tinha esse tipo de choro, de crise de choro há muitos anos, porque Félix para Sempre, né, do Casey Callender, pela editora Nacional. Nossa, é um livro muito emocionante, sabe? Mas eu não sei se todo mundo vai ter a mesma sensação que eu, porque é protagonismo trans, né? E o personagem principal, ele tá ali com 17 anos, então ele vai tomar atitudes de um menino de 17 anos. Ele vai tomar atitudes que nem todo mundo vai concordar, mas, poxa, se erra tanto nessa idade, né? A gente é tão bobinho nessa idade, a gente é tão imaturo, mas ele aprende com os erros dele. E me doía tanto, porque ele era aquela pessoa com muitos recortes, né, de preconceito, assim. Ele tinha muitos recortes de sofrer o preconceito, né? Ele é trans, ele é negro, ele mora na periferia ali de Nova York, ele não é uma pessoa que tem recursos, né? Eu não sei se ele estuda de bolsa na escola de artes, mas enfim, ele tem muitos recortes, então ele é uma pessoa que não se acha digna de ser amada, sabe? Ele luta muito com isso. E ele ainda sofre um ataque de ódio na escola, sabe? Alguém consegue encontrar o nome morto dele, né? Que é o nome que ele não utiliza mais. E fotos de quando ele antes da transição dele. E isso machuca ele bastante, né? Porque é uma coisa que já não é mais quem ele é. E fora que ele ainda lida com a dificuldade do pai em aceitá-lo. Não é que o pai aceita ele, mas o pai ainda tem dificuldades, que é compreensível, né? Mas o pai ainda tem dificuldades em chamá-lo pelo nome atual, né? O nome que Félix, que é o nome que ele escolheu. Então, até a escolha do nome é engraçada, né? É interessante. E tem muitas coisas ali pelas quais ele passa que me doeram, assim, sabe? E pelas quais eu me relaciono, porque
eu também trabalhei e trabalho ainda muito essa coisa da autoestima, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nos jovens, sabe? Porque se você não trabalha muito nas crianças e nos jovens, essa questão da autoestima, isso perpassa a vida inteira. É muito difícil você recuperar totalmente. E é uma coisa... Esse livro é muito emocionante, sabe? Eu fiquei, assim, maravilhada com o tom delicado. E fala muito de amizade também, a amizade que ele tem com Ezra. Quem não gosta de romance que tenha triângulo amoroso vai se incomodar um pouco com o momento aqui. Tem um momento aqui que vai ter um pouco desse quê de triângulo amoroso. Não é exatamente triângulo amoroso, mas vai ter um tom de que possa parecer triângulo amoroso. Mas fica tranquilo que não é triângulo amoroso, tá? Aí, um livro que a gente escolheu ali no nosso grupo do Telegram, o link para o grupo do Telegram e para o grupo específico de leituras conjuntas estão sempre lá na descrição. Esse mês a gente vai ler Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Enfim, foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu li tanto nessa edição da Dark Side, né, que foi onde eu marquei e tal, quanto numa edição que não é de uma editora, porque o livro ele é domínio público já, né, mas ele foi traduzido por um cara chamado Alexandre alguma coisa, mas ele tá disponível no Kindle Unlimited e o preço dele acho que é R$5,99. Eu sempre deixo, quando são livros que tem várias opções de edições, eu sempre deixo o link com todas as opções disponíveis, tá? Pra você escolher lá, ver o melhor preço, a melhor edição e tal. E aí, essa edição aqui é a não censurada, tá? Quando eu fizer uma releitura desse livro, eu vou tentar ler a censurada, porque a censurada ela tem mais páginas, né? Ela é um livro maior. E aí eu fiquei curiosa para saber. Provavelmente eu vou ler na edição da Penguin, mas é um livro muito fluido, né? É um suspense instigante ali, eu gostei. Ele vai falar ali daquele personagem que tem um quadro que envelhece por ele. Vai falar da estética da época, né? De uma das estéticas da época, que era o dandismo, né? Aquela coisa do hedonismo, você priorizar o prazer, a arte pela arte, né? Você ter essa coisa da arte pela arte, a beleza pela beleza. Tem umas coisas muito interessantes aqui, viu? Umas discussões muito interessantes. E é um livro curtinho, ele tem 200 e poucas páginas. Deixa eu só checar aqui. Eu acho que até menos. Mas uma coisa que eu não gosto dessa edição da Dark Side é isso aqui. Porque as notas de rodapé são no final, não são no rodapé. Elas são aqui no final. Eu tinha que ficar indo o tempo todo atrás. Então elas ficam aqui atrás. Aí eu tinha que marcar para ficar indo ver as notas. Que as notas elas ficavam atrás do livro, elas não ficavam no rodapé da página. Então isso eu achei péssimo nessa edição. Mas, no geral, a letra tava muito boa e tal. Tem um vídeo mostrando essa edição por dentro. Mas, assim, tem uma edição, eu acho que da Biblioteca Azul, que é muito boa, mas tava em falta, tava com falta de estoque. Que ela é excelente, ela é uma das poucas não censuradas. Porque a maioria que tá no mercado é censurada. Aí eu escolhi uns livros aqui aleatórios que não estavam na minha... na TBR Leia com Orgulho, que foi o Blackout, da seguinte também, que é um livro que são vários contos que se interligam, que é da Danielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Andy Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon. Esse livro tem como pano de fundo ali um blackout que acontece em Nova York. Elas escreveram esse livro durante a pandemia. Aí elas utilizaram um blackout que acontece e aí todo mundo aqui tá se dirigindo, os personagens e tal, eles meio que um conhece o outro, então um conhece alguém que conhece alguém que conhece o outro, e eles estão indo para uma tal de uma festa. Né, eles estão em vários pontos ali da cidade de Nova York e de repente acontece esse blackout.
E aí as coisas acontecem. Os contos podiam ser maiores, tá? Eu não vou negar. Alguns contos, como sempre, são melhores que outros. Aqui tem protagonismo negro, tá? E alguns personagens são LGBTs, outros não. E você fica querendo saber, tá, mas e a festa? Pode ser spoiler, pode não ser spoiler, mas... Tá, mas e a festa? Você não fica sabendo muito sobre a festa, é sempre sobre a jornada e não sobre o fim dela, tá? É muito sobre o que acontece durante esse blackout. E é uma leitura super gostosa pra quem tá na ressaca mesmo, sabe? Eu gostei muito, a linguagem é super acessível, muito tranquila, a letra tá muito boa, tem muito diálogo, eu gostei muito. Eu acho que o mais fraco mesmo é o primeiro, mas eu achei um livro super gostosinho mesmo. Eu acho que deveriam falar mais dele. Esses contos aqui, eles vão e voltam, tá? Porque ele não se fecha de uma vez só. Você começa o conto, daí mais na frente esse conto continua, então eles vão se interligando, tá? É uma forma diferente de se contar um conto. Ele não... Eu não sei se dá pra entender, mas ele começa, daí vem um pedaço, começa outro conto, ele não termina. Ele para, aí começa outro conto, daí daqui a pouco começa outro conto, daí esse conto continua mais lá na frente. Mas eles vão se interligando, eles têm assuntos em comum, é sempre essa festa. E é muito interessante. Aí eu peguei o Sem Amor, da Alice Oseman, pela Rocco, e eu fiquei chocada com o tamanho desse livro. Eu comprei ele, acho que ainda na pré-venda. Eu tinha aqui, que eu ganhei de presente da Nina, o livro Um Ano Solitário, mas ainda na capa antiga, que eu ainda vou ler. Mas eu queria esse aqui porque ele tem protagonismo assexual e aromântico, que era uma coisa que eu conheço quase nada. Pra te dizer a verdade, eu não conheço ninguém assexual e ninguém aromântico. Eu nunca tinha ouvido falar nada antes desse livro. Nada sobre antes desse livro. E esse livro é bem legal. Talvez pudesse ser um pouco menor esse livro. Poderia. Mas também ele é legal porque vai se passar ali no período da universidade e tal. E essa mocinha, ela gosta muito de histórias de amor, ela tem os crushes dela, mas ela não entende por que ela não consegue se conectar com ninguém. E eu achei isso muito interessante, porque a gente cria rótulos na nossa cabeça, mesmo sobre aquilo que a gente não faz a menor ideia do que é, né? Eu tinha uma percepção de que assexual, uma pessoa sexual, era aquela que nem sequer se atraía por alguém. Então ela tem os crushes dela, mas aí ela explica que ela cria esses crushes, né? Ela não... Na verdade, ela não se interessa pela pessoa de fato, ela apenas inventa esses crushes na cabeça pela necessidade de se conectar a alguém. Mas ele tem um quê didático, só que sem ser chato, isso é importante falar. Ele não é chato, ele consegue ser didático sem ser chato e fala muito sobre amizade. Essa parte foi talvez a que eu mais gostei no livro. Lógico, aprender sobre a sexualidade e a romanticidade foi muito importante. Mas a parte de falar sobre as amizades que ela tem, que ela já tinha e manteve, e as que ela faz durante esse período da faculdade, e que ela passa por problemas, né, para manter essa amizade, porque a gente tem que lembrar que amizades têm altos e baixos, né, não é porque nós somos amigos que a gente tem um relacionamento assim de 100%, somos amigos 100% e tal. Não, relações são coisas normais de você ter ali suas rusgas. Isso é super normal, você tem embates e tal, o importante é você se resolver, né, você ser maduro o suficiente para resolver esses problemas. E essa parte é muito gostosa, a parte da relação dela com os amigos, sabe? É muito, muito, muito gostosa. Eu gostei bastante. E eu acho que por hora é isso aqui. Aí, para além da minha TBR Leia com Orgulho, eu li também livros que não estavam na TBR e não estavam. Eu tive realmente um mês assim bem proveitoso.
Esse aqui tava na TBA, mas não é LGBT, que é a Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs pela Arlequim, que tem tradução da Flora Pinheiro, eu não falei tradução de ninguém, bem dizer, né? Mas também teve muito livro nacional, né? Enfim, aí, nossa, eu tô esquecendo as coisas que eu vou falar. Aí é o tipo do livro que é bem gostosinho de ler, uma leitura, assim, bem gostosa de se fazer. Não é aquele romance, assim, arrebatador, sabe? Foi uma discussão, assim, super bacana de ser feita, porque teve quem amasse o livro e teve quem odiasse o livro. Ele é o tipo do livro que vai focar... Tem umas questões que realmente é o tipo da coisa que me incomoda em romances, que é uma coisa que eu até gostaria de fazer essa discussão. Focar no tipo físico de personagens, né? Barriga tanquinho, o cara é grande, a mulher tem barriga chapada, é super magra, sabe? Não precisa disso. Mas enfim, ele tava na minha lista de livros com livros. E essa parte é muito gostosa, a parte que ela fala da relação dela com o avô é super fofo. Ele tá ali no início do Alzheimer, então tem essa questão que é bem, sabe, traz uma carga emotiva, assim, uma carga dramática pro livro bem intensa. E é uma coisa muito... minha avó não teve Alzheimer, mas ela teve demência, né? Ela teve uma senilidade, assim, bem marcante. E eu entendo bem como foi isso, né? Então isso me afetou bastante no livro, me deixou bem emocionada. E eu gostei muito. Essa é uma coisa que eu acho que muita gente vai gostar no livro. Essa coisa de livraria, né? Que é um ambiente que todo leitor se sente acolhido. E eu gostei. No geral, assim, eu gostei bastante dessa leitura. Aí, eu li, porque eu tenho que pegar um romance de época, né? Eu li outro romance de época também, mas eu vou falar dos e-books depois. Esse aqui, que é da Julia Quinn, Os Dois Duques de Windham, O Aristocrata e O Fora da Lei. É o tipo do livro que vai contar a mesma história sob dois pontos de vista, tá? Então, assim, a primeira vez que você... A primeira parte que você lê do livro, beleza, ok, bacana. Mas quando você vai ler a outra parte, você vai ter a sensação de que, eu já li isso. Então, o livro é legal, a história é bacana, é uma coisa mais diferente e tal, ali, pra quem tá acostumado a ler sobre esses livros de romance de época, essas questões de títulos nobiliárquicos e tal. Então, eu sugiro, você vai curtir muito mais a leitura se você ler um livro agora, uma parte desse livro, e daqui a um tempo ler a outra parte. Então você não vai ficar com a sensação de que acabou de fazer a mesma leitura, tá? Eu sugiro que você leia e daqui uns, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se você é do tipo que esquece rápido a leitura, leia o outro, porque senão é a mesma história, só que sob outro ponto de vista. Foi o mesmo problema que eu tive com aquele terceiro livro da série Perdida, né? Que é a história lá da mocinha, só que sob o ponto de vista do mocinho. Então eu fiquei com a sensação de que eu tava lendo a história de novo, né? Mas eu gostei muito, as personagens são bacanas, assim, a história é muito bem contada. Eu gosto dos livros da Julia Quinn. São boas histórias para se passar o tempo. Aí eu terminei de ler o Beach Read, da Emily Henry, aqui pela Berkeley, que é aquele leitura de verão, né, que saiu, já tem uns 2 meses que saiu, e que livro gostoso, para quem gosta de leitura, de livros com coisas relacionadas a livros, que também era um livro que estava ali naquele meu desafio, naquela minha lista lá de livros com livros. Nossa, é muito gostoso, porque você acha que o mocinho, ele é aquele cara insensível e tal, né, aquele cara fechado, mas ele é um cara que sente demais. Porque, assim, a história toda é contada sob o ponto de vista da mocinha. Então, a gente não tem acesso às emoções do protagonista masculino, sabe? E quando a gente tem acesso
a essas emoções dele, a gente vê o como ele é sensível. E isso é emocionante, é uma parte, assim, muito emocionante do livro, mas a gente vai tendo esses vislumbres da sensibilidade dele ao longo do livro. E isso é bem legal de acompanhar, sabe? Os momentos de vulnerabilidade dele. É bem legal. E ela é uma pessoa muito bacana, né? Ela é toda... Ela tá num momento, assim, da vida dela muito complicado, sabe? Ela descobriu que o pai dela traía a mãe dela. Ela tá sem um real, né? Um real não, né? Mas ela tá sem $1 no bolso. Ela tá precisando morar num local que ela não queria morar. E ela tá... Os dois, na verdade, né? Eles estão com bloqueio criativo. Então... São momentos-chave ali para os dois, mas para ela tá sendo muito estressante. Então ela meio que tá com as emoções à flor da pele ali, sabe? E eu adorei, é uma leitura que eu indico para todo mundo, olha, e até pessoas que são mais... Porque vocês sabem que eu sou do tipo que é difícil eu não gostar de um livro, porque eu abraço mesmo a ficção. Mas até pessoas que eu conheço que são mais críticas com relação a leituras de romance, gostaram. E aí, eu peguei 2 livros aqui de autoras que estariam presentes na Bienal. Um terceiro eu não terminei, mas que eu queria, pelo menos, ir para, de repente, conversar sobre o livro, ou pelo menos ir na Bienal com o livro já lido, né? O primeiro é o Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira, pela Outro Planeta. Juliana Cirqueira, a Ju Cirqueira tem um senhor canal no YouTube, né? Eu já fiz parte do clube de leitura dela, o Nuvem Literária, que é muito legal. Eu acho que esse é um bom livro de estreia. Ele carece de fôlego, porque eu acho que, principalmente o final, ele poderia ser mais desenvolvido, mas a história também estava na minha lista de livros com livros, porque ele vai falar de um clube do livro que muda a vida da mocinha, que muda a vida da protagonista. A história é centrada na protagonista feminina, não é um livro de romance, tá? De ficção romântica. Ele vai ser ele tá mais puxado ali pro drama, porque ele vai falar da mesmice que tava a vida dela, tava um marasma, ela tinha questões ali que ela se negava em olhar mais fundo, sabe? É uma coisa que todo mundo tem esse momento na vida, sabe? Ela você viver em negação de que você tá com problemas e você não quer olhar mais a fundo aquilo. Então ela conhece esse clube do livro e ele promove profundas modificações na vida dela. Só que o final eu achei que poderia ser mais desenvolvido. Então eu acho um excelente romance de estreia, assim, sabe? Eu gostei muito da premissa dele. E eu demorei pra me conectar. Não é que eu demorei pra me conectar. Eu achei o início um pouco mais lento, mas eu me conectei com a personagem porque eu já passei por algumas das coisas das quais ela passou, né? Com relação à profissão e tal, não com relação ao casamento dela, porque eu nunca fui casada, mas tá, até com relação ao relacionamento amoroso, eu já tive algumas questões parecidas, mas com relação à profissão principalmente. Aí eu li O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, pela Seguinte, e é com uma personagem gorda que sofre muito bullying. Ela tem ali uma questão de saúde mental que vai ser trabalhada mais do meio pro final. E tem uma mãe abusiva, né? Ela tem um relacionamento abusivo com a mãe dela. Eu achei muito legal esse livro, principalmente porque ela só foca na questão corporal da personagem, porque isso é relevante. Ela não foca na questão corporal do mocinho, por exemplo, porque não é relevante. Ela foca, porque no da mocinha é uma coisa que atrapalha a vida dela, não por ela ser gorda, mas pela forma como as pessoas tratam ela, pela forma como a mãe dela trata ela, né? Então isso afeta muito a autoestima dela. E ela tá ali naquele período que você entra na faculdade, mas você não tem certeza se é aquilo mesmo que você quer para sua vida. Ela acabou de perder o emprego, ela trabalhava numa livraria que ela adorava.
e ela tinha uma chefe meio complicada também, né? Então, assim, são muitas questões. Ela fala a forma como ela lida com os relacionamentos de amizade é muito legal, né? Porque são os amigos que seguram a onda. E a avó dela, né? O relacionamento com a avó dela é uma delícia. Os relacionamentos com os amigos dela são muito legais. E o mocinho, né? O protagonista masculino também faz muita diferença, mas ele já tem ali. Ele é o irmão de uma das melhores amigas dela. Então isso faz muita diferença. E eu gostei bastante desse livro. Tem, lógico, um apelo emocional pra mim, né? Por causa da protagonista. E eu acho que é uma leitura que eu provavelmente vou refazer mais pra frente. Porque eu acho que eu fiz rápido demais, querendo terminar logo pra Bienal, entendeu? Mas eu gostei muito. Ele pode ter gatilhos ali para algumas pessoas, então eu acho que é um tipo da leitura que deve ser feita com cuidado. Aí vamos para os e-books. Aí eu li o Guia de Mecânica Celeste para Damas, da Olivia Waite, que é traduzido pelo Guilherme Miranda, pela Arlequim. E ela publicou recentemente, agora em julho, o Guia de Cuidados com Abelhas Rainhas. Em matéria de romance de época, LGBT, esses foram os únicos que eu achei, tá? Em português. E mesmo assim, só em e-book. Não tem publicação em livro físico. Eu adorei esse livro. Muito, muito bom. O preço dele é uns R$13. Ele vai ter cenas sensuais, como romances de época em geral, né? São raros os romances de época que não tem cenas sensuais. Mas a discussão que ele traz, eu acho muito bacana sobre a quem cabe definir o que é arte, o que é ciência, quem deve produzir arte, quem deve produzir ciência. Claro que na época, né, que se passa a história, que é nos anos de 1800 e tal, isso quem determinava o que é arte, quem determinava quem deveria produzir arte, produzir ciência, o que era ciência, cabia aos homens, né? Eram eles que faziam ali as sociedades científicas, ou sociedades artísticas e tal, mas o modo como a discussão é levantada é muito bacana. Eu gosto muito, porque uma mocinha, ela faz estudos astronômicos e a outra mocinha, ela faz bordados. Mas é aquela história, né? Determina-se que bordado é artesanato, ou seja, uma arte menor. Mas são bordados que parecem pinturas. Então, o que é arte, né? Eu achei muito legal. Aí, eu li Antes que Você Diga Sim, da Claire Lydon, pela editora Bookmarks, que eu não sei se é uma editora nova e tal, mas ela tá publicando algumas coisas aí, que é um romance sáfico também, que vai falar sobre uma organizadora ali. Ela não é bem organizadora de casamentos ali. Ela meio que resolve as tretas do casamento, sabe? Se você tem treta de casamento pra resolver, ela vai lá e resolve. E que se apaixona pela mulher que vai casar. E aí é bem bacana. O começo dele é meio lento, sabe? Mas eu gostei muito. Ele tá no Kindle Unlimited. Eu achei bacanésima essa leitura. Eu confesso pra vocês que eu achei bem bacana. Aí eu li o maravilhoso A Lady for a Duke, do Alex Hall, aquele mesmo do Procura-se um Namorado. Da editora Forever. E, cara, fazia tempo que eu não vi um romance, não só romance de época, mas um romance com uma química tão grande entre um casal. Esse livro, ele tem protagonismo trans. E, gente, é muito bonito esse livro, muito bonito. Tem um clima de romance maravilhoso. Tem um drama, sabe? Aquele ápice de drama. Ele tem drama em todo momento, né? Porque se hoje a gente já vê todo um sentimento de inadequação ali por pessoas trans, imagina naquela época, né? Você vê ali, porque a Viola, que é a personagem feminina, e o Gracewood, que é o personagem masculino, eles eram grandes amigos. E
Eles se separaram ali por vários motivos e a Viola, ela se aproveitou de uma situação ali e aí ela aproveitou para renascer mulher, né? Eu não sei se esse é o termo correto, me perdoem, mas é como aparece no livro. Inclusive, no livro, logo no início, tem uma orientação de conteúdo que eu achei super pertinente, que fala sobre alguns personagens que conheceram a Viola antes da transição dela, se referirem a ela pelo seu nome morto ou por pronomes masculinos. Quando falam sobre o retrospecto da vida dela, mas normalmente se refere a ela por causa mais do título que ela tinha, né? Antes da transição. E o Gracewood, ele tem uma deficiência na perna, né? Por causa da guerra. E aí aparecem alguns termos capacitistas utilizados por outros personagens. E muitos termos ali foram modernizados dentro do livro. Eu achei muito legal, eu ainda não tinha visto esse tipo de orientação de conteúdo em livro. No máximo eu tinha visto na Liga da Liberdade, o primeiro livro, a orientação sobre o termo escravizado em vez de escravo, que a Solange Quioro fez. A nota da tradutora, né? Mas, em geral, eu não tinha visto esse tipo de coisa, porque são termos muito pesados. São termos não, né? São questões muito pesadas, né? Que devem ser levadas em conta, porque nós temos que fazer leituras críticas a respeito das coisas. Nós temos que ter ideias críticas apesar dos temas abordados, né? Nós temos que ter esse tipo de conceito bem claro na nossa cabeça, de que tá ali, mas não é porque tá ali que é certo, entendeu? Mas voltando para o livro, gente, o tom do drama ali pro casal acontecer e não acontecer tá certo, tá perfeito. E tem umas passagens belíssimas que você quer marcar tudo. Eu tô assim virando fã desse autor, sabe? Tudo que esse homem... Eu tô lendo agora outro romance de época dele, só que agora com protagonismo gay, chamado Something Fabulous. Estava na minha TBR, mas não deu tempo de terminar na época. E eu tô virando realmente fã desse autor. E, gente, esse livro precisa ser publicado no Brasil. Precisa. Eu sei que a gente tem um público muito conservador, mas... Ai, cara, esse livro tá muito bem escrito, ele não tem cenas sensuais. Os livros do Alexis Hall, em geral, não tem cenas sensuais, assim como não tinha Procura-se um Namorado, esse também não tem. Mas você não sente falta, sabe? Ele vai ter ali um momento um pouco mais sensual, mas não gráfico, que... A própria cena pede isso, sabe? Você sente... porque eu acho que essa é a diferença entre uma cena gratuita e uma cena que pede um pouco mais de sensualidade. E tá muito, muito, muito bacana. Esse livro foi, assim, favoritado. Eu amei. Amei mesmo. É o tipo do livro que eu quero o livro físico pra reler e marcar tudo. Porque tá fantástico. E terminamos. Quantas horas deu esse vídeo? Eu não sei. Mas é isso. Vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, se você se animar por algum desses aí, tá? Pode utilizar o link do canal, pode utilizar o link desses livros para comprar qualquer outra coisa também. Vem aí o Book Day no final do mês, então já se prepara, tá? Vamos lá para os comentários, me conta aí se você já leu algum desses livros ou se ficou interessado ou interessada em ler algum desses livros aí, beleza? E é isso. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.